Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí comentando tudo sobre esse confronto, esse clássico aí do Rio de Janeiro entre Flamengo e Botafogo, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre a escalação do Flamengo aí, o time oficial aí que Tite vai colocar para esse jogão. Então assista até o final e não perca nada sobre o Flamengo aí nesse vídeo. Então fica agora aí com o vídeo. Vamos colocar aqui as prováveis escalações das duas equipes para vocês, começando com o mandante, né, que é o Flamengo. A provável escalação tá aí na tela para vocês, olha só, com Rossi no gol, titulares de volta, hein? Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Vale lembrar que o Cebolinha, que é o titular ali da posição, né, na ponta esquerda, ainda está fora, está machucado, por isso não pode jogar contra o Botafogo. No mais, é o que a gente já vem acompanhando nos jogos principais, quando tem todo mundo à disposição. Esse é o time que o Tite tem mais escalado, né, Jéssica? E é um Flamengo que vem com uma cobrança de convencer o torcedor de novo, né? O jogo na Libertadores não foi bom contra o Bolívar, já imaginava que não seria bom, era na altitude, era difícil de jogar, acho que compromete demais a altitude de La Paz no desempenho dos jogadores, na técnica dos jogadores, era uma bola viva, difícil de controlar, difícil de dar um passe, de acertar o passe. Agora, deixou uma impressão muito ruim, ainda que com o time alternativo. Ficou esse sentimento em cima do torcedor que já tem ficado um pouco assim com o Flamengo, que não conseguiu fazer um bom jogo contra o Palmeiras, tem aquela cobrança para um Flamengo que seja mais agressivo, que busque mais o gol, que consiga envolver mais, encantar mais o adversário, embora seja um Flamengo que tem números excelentes na temporada, é de uma equipe que preza bastante pela segurança defensiva antes de buscar esse ataque, mas é um Flamengo que precisa dar esse resultado num clássico. O Botafogo, por outro lado, vem numa batida um pouquinho mais tranquila. E o torcedor não está assim tão satisfeito, né? Apesar dos resultados, só uma derrota na temporada, hein, Alex? O Flamengo só perdeu um jogo na temporada até agora, que foi exatamente esse lá na altitude de La Paz contra o Bolívar, né? Mas é um torcedor exigente e acho que tem que ser também porque o elenco exige isso, né? Um elenco recheado. Eu acho que é natural do torcedor e a gente julgar algo, porém, os números do Flamengo realmente são muito bons. Ele é um time muito seguro e é um time muito talentoso para vencer os jogos. E que esse talento vai sim oferecer coisas para o Botafogo que naturalmente ele não pegou agora ainda já com o Arthur, só que esse Botafogo também eu acho que vai exigir muito desse Flamengo no ritmo. Sabe assim, o ritmo que o Botafogo ele está imprimindo com esses 4 atacantes e realmente com um jogo objetivo, com um time que é mais talentoso do que de força física para ficar, toda roubada de bola pode ser um problema, porque o Flamengo não tem mantido esse ritmo da mesma qualidade, não por problema físico, eu acho, né? É um problema que às vezes pode ser mais emocional do controle que você acaba tendo do jogo. Mas tem tudo para ser um grande jogo e outra coisa, aí você vê o Cebolinha hoje tá machucado, tá fora. O Bruno seguir jogando dessa maneira, fazendo gol, a hora que voltar, de repente o Cebolinha vai esperar um pouco também, enfim, né? É a qualidade desse Flamengo que é gostoso, sim, de você ver jogar e que naturalmente deixa todo mundo mal acostumado. Tem o ônus e o bônus, né? De você ter um elenco desse tamanho. Um ônus gostoso, seria, né? Quando você, mesmo estando bem, como é o caso do Cebolinha, sai do time por alguma questão médica, o reserva é tão bom que pode te fazer virar reserva. O Cebolinha ganhou a titularidade assim, né? Foi, o Bruno Henrique lesiona e ele recebe a oportunidade. Vamos dar uma olhadinha então no provável time do Botafogo para esse clássico contra o Flamengo, né? Quem Arthur Jorge irá escalar. Há algumas dúvidas no time do Botafogo, né? Ao contrário do Flamengo, que parece bem encaminhado para esse jogo, o Botafogo traz algumas dúvidas. O Damian Soares deve voltar ali à lateral direita, né? Ele teve um problema físico e por isso ficou fora dos últimos jogos. A dúvida na zaga ali entre o Bastos e o Barbosa, quem joga com o Lucas Halter, né? O Hugo na lateral esquerda, o que ganhou um concorrente de peso aí, acho que o Cuiabano vai brigar também por essa posição na lateral esquerda. Meio campo, dúvida entre o Tietê e Marlon Freitas, né? Quase sempre há essa dúvida entre os volantes do Botafogo, né? De um jogo para outro. Então, porque você vê o Danilo bem, mas os 3 estão bem, né? E o Arthur tem testado todas as duplas ali possíveis para ele até ele escolher quem ele quer. Mas eu acredito que o Tietê vai com algum dos dois.
a tendência pelo que vai, né? No último O jogo, Danilo fez no último jogo, ele não jogou agora essa partida. ele e o Marlon. Foi Gregory. Mas o que o Danilo jogou no final de semana contra o Juventude indica, imagino, que o Danilo deva voltar ao time depois de ter descansado. Apesar também que o Tietê, para um segundo momento, para você ter essa força de meio com o talento que tem o Flamengo, é interessante, porque Alter e Damian Soares vai sofrer bastante com a questão do Bruno Henrique. Sem dúvida. Com velocidade e bola aérea. Uma zaga que vai ser bastante testada, né? A defesa do Botafogo, que ainda não se encontrou, melhorou nos últimos jogos, mas ainda não se encontrou, não passa aquela segurança toda para a torcida. Depois dos volantes ali, Luiz Henrique, Savarino ou Jefinho, Júnior Santos e o Eduardo na função do Tiquinho, né? Tiquinho fora por lesão. Hoje veio a notícia, né? O Tiquinho vai ficar fora por cerca de 6 semanas. Em torno. Então, deve ser um grau 2, pelo menos. Um mês e meio de tratamento aí para que ele possa voltar a jogar. Um desfalque que vai ser muito sentido, né? Porque a gente comentava ontem, o Botafogo não tem reserva, né? Nesse momento para a posição de centroavante. O Janderson foi vendido para o Vitória. O Matheus Nascimento, que até teve oportunidade aí dia desses, acabou se machucando, está fora também dos próximos jogos do time. Então ele vai com o Eduardo fazendo aquela função, imagino eu, do falso 9. Ou vocês imaginam que ele possa vir jogar um pouco mais atrás, deixando o Júnior Santos, ou eles vão fazer uma dupla? Como é que você imagina a formação com o Eduardo, hein? Não, eu acho que é uma dupla. Eu acho que nem é falso 9, de fato. Acho que é uma dupla de ataque mais solta ali na frente. Acho que essa é a ideia do Arthur Jorge por ali, tendo bastante movimentação, esses pontas que abrem, que ampliam, mas que chegam com muita força. Acho que o Botafogo tem mostrado essa objetividade, que era uma cobrança, né, um desejo do Botafogo que fosse mais ofensivo, e é um Botafogo bem mais ofensivo, não só por escalação, porque realmente quando pega a bola, busca esse ataque com muita velocidade. Tem jogadores talentosos que desequilibram nas pontas, mas muitas vezes esse meio-campo é exigido um pouco demais. Eu acho que às vezes falta esse jogador que ajude a dupla que estiver ali, seja Tietê, seja quem for, a também indicar um caminho de ataque, para não ficar sempre preso pelos lados do campo. Nisso é importante ter alguém ali da frente que ocupe, que venha buscar esse jogo. Pode até ser o Eduardo, mas tem aparecido mais o Luiz Henrique, que acaba saindo da direita para ser um terceiro homem ali pelo meio-campo em alguns momentos da partida. Quando o Botafogo joga com o Tietê consegue quebrar essa linha. Ele é um cara com um pouco mais de chegada. Ele consegue se aproximar um pouco mais. Com o Tietê, você faz quase um 3-2, você pode fazer, né? Porque o Tietê ele vai flutuar. Só que o fato de Luiz Henrique, Savarino e Jefinho vir flutuar também ajuda o Eduardo, Felipe. Eles precisam flutuar. Por isso que eu vejo muito mais como 2 mesmo assim. Não é nem questão de falso 9, mas o Júnior para dar essa questão de movimentos, que o Eduardo é muito inteligente. Se o Júnior Santos vier também um pouco, ele sabe cair mesmo sem a velocidade. Mas o Luiz Henrique tem ajudado muito nessa questão. Então, sem o Tiquinho, naturalmente até um Savarino e Jefinho, às vezes um Luiz Henrique pode ser, às vezes, esses caras que vão vir ser esse cara que vem flutuar um pouco, mas também estando mais perto da área, né? Você sabe que uma dúvida que eu tinha em relação à escalação do Botafogo, especificamente para esse jogo, né, por ser o Flamengo adversário, se talvez ele não ao não ter o Tiquinho, ao invés de escalar o Eduardo, por exemplo, para essa função, ele não poderia escalar um terceiro volante. Uma formação que ele já usou outras vezes, com a entrada do Gregory, por exemplo, ou do Marlon Freitas, com o Tietê, além do Danilo Barbosa, né? Fazer um trio de meio campo com um pouco mais de força física, né? Um pouco mais de pegada, porque o adversário talvez exigisse isso. É claro que a amostragem dos últimos jogos, jogando com os 4 atacantes, foi muito boa. E talvez isso o faça permanecer com essa formação. Mas é algo que talvez pudesse ser pensado para esse jogo, em virtude da qualidade do adversário, principalmente, né? Eu acho que quando joga com 3 meias, acho que é uma possibilidade. Acho que essa possibilidade existe. Mas se jogar com 3 meias, aí faz mais sentido ter um jogador de referência lá na frente. E aí o Júnior Santos não flutuaria tanto assim. Ele daria amplitude, seguraria um pouco mais a zaga. Mas a minha preocupação é defensiva. Eu acho que o Botafogo vai ser testado como nunca antes, esse Botafogo do Arthur Jorge, jogando contra o Flamengo, em termos de recomposição, em termos de estar com as linhas mais próximas, em termos de conseguir marcar esse cara que fica entre as linhas, e o Flamengo sabe fazer isso muito bem. Essa é a minha preocupação com o Botafogo. Acho que defensivamente a linha de defesa do Botafogo ainda não atingiu aquele rendimento para dar a segurança de sustentar um esquema que é tão ofensivo assim. Domingo, o Tite já tem o time, pelo menos foi o que ele esboçou na atividade desse sábado. Lembrando
Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, os jogadores estão se reapresentando ao técnico Tite em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por que na Zona Sul? Expliquei no vídeo anterior, mas vou resumir aqui. Por estratégia, por entender que o Flamengo ganharia tempo pelo fato do hotel na Zona Sul ser mais próximo que do Maracanã que o Ninho do Urubu, e faz sentido, o Ninho do Urubu fica a mais de 40 quilômetros do Maracanã. Domingo pela manhã, imagina. E esse hotel fica a cerca aí de 10 quilômetros do Maracanã, ou seja, na preparação para esse jogo, os jogadores vão ganhar tempo de descanso, de preparação. Então, cada detalhe na visão da comissão técnica do Tite vai fazer diferença. Eu concordo, tá? Eu acho que está certo mesmo. O Tite, comissão técnica, diretoria foram muito bem nessa logística, nessa preparação para esse jogo às 11 horas da manhã, que é um horário super atípico. Vai estar calor no Rio de Janeiro. Hoje, sábado, já estava quente. Amanhã é previsão para temperatura de 34 até 38 graus durante a partida. Então os jogadores vão sentir bastante um calor e essa preparação, na minha visão, foi de maneira correta, a ver se dentro de campo eles vão reagir bem a esse jogo aí. Para esse duelo, o técnico Tite não terá surpresas, pelo menos, repito, foi o que ele esboçou na atividade desse sábado. Não terá surpresa na escalação. E o provável Flamengo que a gente acabou de postar aí nas outras redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande e TikTok, perdão, @VeneCasagrande 7. O provável Flamengo contra o Botafogo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Muita gente estava achando que Pulgar estava suspenso. Eu não sei por que acharam isso, mas muita gente me perguntou quem entraria no lugar do Pulgar suspenso. Eu falei, gente, Pulgar não está suspenso, de onde vocês tiraram isso? Ele não está suspenso. Então esse é o provável time, é o time considerado titular. Óbvio, muitos jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro enquanto o Flamengo jogava contra o Bolívar, esses já eram esperados. Eu confesso para vocês que até a apuração desse provável time, eu estava com receio, por exemplo, do técnico Tite poupar o Fabrício Bruno, que vem de uma minutagem muito alta, está jogando muito. Inclusive, a parte física desse atleta é algo que precisa ser estudado, porque ele não cansa, ele tem uma minutagem muito alta, está jogando bem nas partidas, fica 90 minutos em campo, e esse é o provável Flamengo para pegar o Botafogo. Comenta aí se gostou, se faria alguma mudança, tamo junto. Ter Flamengo e Botafogo, né, nesse domingão aí, 11 horas, né? Cara, eu só quero falar uma coisa desse jogo, cara. Eu quero que o Flamengo amasse o Botafogo, mas amasse, rebente o Botafogo, né? Mete uma goleada histórica no Botafogo. Esse é o meu desejo. Eu sei que isso pode não acontecer, é meio difícil. De repente um 3-0 ali, que não é aquela goleada tão, né, grande, mas um 3-0 e aí de repente o cara tira o pé. Mas se pudesse meter um 6, 7 nesses caras, eu queria. Que até pra esfregar na cara esse John Textor aí, que eu peguei ranço, velho. Peguei ranço desse John Textor, peguei ranço do Botafogo. Eu que sou um cara que procuro respeitar todos os clubes, e ainda respeito, tá? Os jogadores, porra, mas me dá raiva de tudo que tá acontecendo, tudo que esse cara tá falando, não tá provando nada, velho. Vem falar de inteligência artificial e a puta que pariu, os cambal, vai tomar banho, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que coisa mais ridícula isso, cara. Então isso tá me deixando muito puto, tá? Muito puto. E eu estranho uma coisa nessa história, a única coisa que me deixa com pulga atrás da orelha nessa história é o seguinte: eu não vi nenhum jogador do São Paulo se manifestando e tentando tirar satisfação quanto a isso. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se o São Paulo está orientando os jogadores a não falar nada, porque está ofendendo diretamente a eles também, né? Dizer que eles entregaram o jogo pro Palmeiras é muito ofensivo isso. Eu, se fosse jogador, ia ficar muito puto, cara. E queria processar o cara, fazer o cara provar e por aí, assim por diante. Se fosse eu, hein? E eu tô achando estranho o cara quietinho. Eu não sei se é a orientação do São Paulo, eu não sei se eles estão esperando alguma coisa, eu não sei. Tá estranho, isso aí está estranho, tá? Mas eu prefiro acreditar ainda que eu acho que, cara, não tem como inteligência artificial, né, de comportamento, porque nós somos seres humanos erram, sem querer, erram pela primeira vez, segunda vez, às vezes repete o mesmo erro várias vezes. A gente chama, é burro, mas acontece. Você se distrai e erra. Você não se concentra e erra. Né? Você acorda num mau dia, dá tudo errado, cara. Acontece, velho. Você é motorista, eu sou motorista há 50 anos. Raspei o carro
na porra da pilastra ali da garagem do prédio. Raspei. E aí? Eu fui por querer? Bom, a inteligência artificial foi por querer. Por ter ganhar o seguro, que foi da besta, né? Nada a ver. Entendeu? Isso que eu falo. Então, assim, tô com ranço. Então, eu quero que o Flamengo amasse, eu quero ver ele falar. Eu quero que bota a inteligência artificial pra analisar o jogo, gol a gol dos jogadores do Botafogo, pra ver o que ele vai falar. Porra, velho. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, Flamengo vai jogar amanhã com o Botafogo, 11 horas. É legal, eu até gosto de jogo às 11 horas, né? Meio fora, estranho, né? Mas do Flamengo vai com o time titular contra o Botafogo, segundo o UOL aqui, .com.br. Arrascaeta, Alan Varela, Eric Pulgar, Léo Pereira, Ayrton Lucas, né? Eles não viajaram para Bolívia e ficam à disposição, tá? Então, e o Botafogo está empolgado após a primeira vitória na Libertadores sobre o Universitário por 3-1, né? Que deu uma sobrevida aí ao Botafogo na Libertadores. Vamos ver como é que vai vir aí contra o Flamengo, né, cara? Não tem o Tiquinho Soares, que se lesionou, mas também ultimamente não tá fazendo nada também, né? O Tiquinho Soares estava bem ali no primeiro turno do Brasileirão, depois morreu também, né? Junto com o time inteiro do Botafogo, né? E aí o Textor não analisa, né, na inteligência artificial dele, né? No Good Game, porra, tomar banho. Então vamos lá, ó. Flamengo, escalações agora, ó. Flamengo, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Timaço do Flamengo. Timaço, porra. Vamos detonar esse botafoguense aí, velho. Botafogo, John, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos e Hugo, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Luiz Henrique, Eduardo e Júnior Santos. Olhando no papel até que parece um time mais ou menos, né? Melhorou, né? Não tem Tietê, Danilo Barbosa, porque jogou no Palmeiras, jogador que o Palmeiras refugou e os caras estavam até jogando bem ali no Botafogo, né? Então, eu quero que amasse o Botafogo, mas amasse sem dor, sem medo, assim, chegar e arrebentar. Tite, põe esse time pra frente, Tite. Põe esse time pra jogar, pra amassar, velho. Marcar pressão lá na alta, já roubar a bola ali e já meter pro gol, velho. Manda ver, cara. Amassa. Finalizando. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né, falando um pouquinho sobre a escalação aí do Flamengo, né, o Flamengo aí vai com a força máxima, isso mesmo, o Mengão aí não tá pra brincadeira, né, vai enfrentar o Botafogo aí no Maracanã, e com isso o Flamengo não quer poupar, vai sim jogar com os titulares, sabe que precisa vencer esse jogo pra se manter ali na liderança, né, visto que esse jogo aí é muito importante, porque o Galo venceu o jogo e ia estar na liderança, então o Flamengo vencendo esse jogo agora aí contra o Botafogo, retorna aí a liderança, né? Depende também aí do saldo de gols para ultrapassar também o Red Bull Bragantino, porque se o Bragantino ganhar, fazendo a pontuação do Flamengo e assim os dois ficam ali saldo de gol para quem fica em primeiro. Mas é isso, o Flamengo precisa vencer os jogos aí para continuar brigando lá em cima, e cada ponto aí é importante para o Mengão, porque quando vir a Copa América aí vai ter muito desfalques, então o Flamengo precisa ter uma gordurinha aí, porque provavelmente vai perder alguns jogos no Brasileirão, porque vai ter muito desfalque, e isso acontece com todos os times, então é importante já o Flamengo vencer esses jogos aí do começo e ter um bom saldo aí positivo para esse campeonato brasileiro que vai ser bastante concorrido, né? Então, o que você achou sobre essa escalação aí? Você gostou agora da escalação do Tite, né? Visto que muitos torcedores estavam reclamando aí da escalação, muito poupando o jogador, o jogador tá com fadiga, o jogador tem a ciência, isso, aquilo, outro. Então, agora não, o Tite botou o time completo aí para jogo e vamos ver como vai ser aí esse jogão. Então, se você gostou desse vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.